Olá, está começando o TVC+. Hoje vamos falar sobre a crise que a Síria está vivendo, tendo como consequência um grande número de pessoas fugindo do país. Para esclarecer o assunto, recebemos em nossos estúdios o professor Geraldo Luiz da Silva. E depois desse bate-papo, você se atualiza no quadro F5. No terceiro bloco, conversamos com o músico Rafils. Bem-vindo, Geraldo, tudo bem? Tudo bem. Geraldo, a crise na Síria iniciou em 2011. O que deu início a isso? Na verdade, a situação na Síria é complexa, né? Porque você tem um regime de ditadura, não é? E você tem umas inquietações do ponto de vista religioso, que já são bem antigas, né, bem anteriores, e obviamente uma dificuldade de convivência, não é, entre esses grupos, não é? Quer dizer, quando você tem um regime de ditadura, por princípio, você vai ter menos espaço de convivência, menos espaço de participação e menos liberdade para as pessoas atuarem, não é? Sobretudo politicamente, mas no caso lá também do ponto de vista religioso. E isso gera um caldeirão bastante complicado e faz com que você tenha uma nova leva de migração da Síria. E é bom lembrar que no Brasil você tem muitos descendentes de sírios que vieram para cá já há décadas atrás. E agora você tem uma nova leva, mas aí num contexto um pouco mais complicado, porque as pessoas saem, mas não tem necessariamente para onde ir, né? Que aí já é um outro lado da questão. E muitos desses sírios que estão tentando fugir acabam indo em embarcações ilegais, superlotadas pelo Mediterrâneo. O que você acha que as organizações internacionais poderiam fazer, até mesmo porque isso leva a muitas mortes? Você acha que pois fazer? Então, o primeiro lado você pode estar insatisfeito, mas você não pode sair, porque é um regime fechado, né? Então, para sair, você tem que sair de forma improvisada. Forma improvisada do ponto de vista, por exemplo, das condições de embarcação, de logística, de alimentação, de água, enfim, de tudo, né? Mas ainda pior, você tem, quando consegue fazer a travessia com essas embarcações em condições precárias, você esbarra no segundo problema, que é desembarcar, né? Você precisa desembarcar em algum lugar, e aí esses lugares precisam te aceitar. Então, assim, também é uma convergência de fatores, eu diria negativos, não é? De você ter gente precisando sair da Síria, por exemplo, mas assim, há vários outros, né, países e lugares do mundo em que essas coisas estão acontecendo, e ninguém aceitando essas pessoas. Basicamente, você tem um contexto de crise no mundo, crise econômica, né? E quando você tem crise econômica, as pessoas tendem a querer, cada qual, garantir o seu. E isso tudo gera uma dificuldade maior para essas pessoas poderem chegar. Então, você veja que o drama que a gente repara, né, é a questão, por exemplo, das condições de embarcação e tal, que muitas vezes inviabiliza a travessia. Muita gente morre no caminho, não é?
E o drama que o mundo tem visto mais recentemente é já dos que conseguiram fazer a travessia do Mediterrâneo, que chegam nas fronteiras dos países ali da Europa e tal, e invariavelmente não conseguem entrar, Grécia, Itália, enfim, né? Aí todo um contexto, mas aí é preciso também chamar a atenção para um outro fato importante, quer dizer, para além da crise, você tem um problema que não sei se dá para achar um termo melhor, eu diria que é uma questão étnica, que no mundo pesa há muito tempo, as pessoas meio que tentam não reparar nela, não prestar atenção, porque dá um trabalho danado pensar nisso, não é? E aí a gente fica meio que pensando, tá, os organismos internacionais precisariam fazer alguma coisa, mas o que eles podem fazer? Por exemplo, eles podem falar com os governos nacionais e obrigá-los a aceitar esses refugiados, esses imigrantes. A ONU não tem como fazer isso, não é? Quer dizer, você, em tese, controla a sua fronteira, não é? Então, se você deixa entrar, mas para você deixar entrar, você tem que ter o que fazer com essa gente. Então, você aceita uma leva de imigrantes, desde que você tenha, por exemplo, vagas no mercado de trabalho para essa gente. Se você não tiver, você cria um segundo problema, só que daí já passa a ser seu. Né? Então, você veja que você tem um contexto muito complicado, numa conjuntura muito complicada, internacional mesmo. A gente pensa na crise do Brasil, por exemplo, as pessoas hoje se debatem muito em relação a essa coisa da crise econômica no Brasil, mas é engraçado, né? Porque a gente só percebe a crise da gente. Não é? A crise do mundo é tão grande quanto a nossa e é anterior. A gente está entrando agora nessa fritada, né? Então, assim, neste contexto, mas é muito difícil que alguém tenha uma solução para o problema como um todo. Me parece que, se tiver alguma alternativa, vai ser meio que você, usando um termo bem simples, fatiando, né, as questões para cada um absorver uma parte. E neste ano, a foto do menino sírio, o Aylan Kurd, comoveu o mundo. Na sua opinião, a imagem foi o motivo para que as pessoas conhecessem essa crise? Você sabe, mas eu ontem mesmo conversava com um colega e ele disse, rapaz, eu fico cada vez com mais nojo dessa sociedade do espetáculo. E eu fiquei pensando no que ele dizia, é fato. Por exemplo, é chocante a imagem? Mas se você procurar com alguma atenção, você vai achar 500 parecidas, né? E nem necessariamente de crianças sírias e tal, que estão tentando chegar em algum lugar e tem gente passando o pé nelas e tal, né? Mas o problema está no seguinte, então, assim, às vezes o problema está embaixo do nariz da gente e a gente, por estar ocupado com a nossa própria sobrevivência ou com os nossos próprios problemas ou porque a gente é egoísta mesmo, né? A gente não repara. Então, de repente, tem que ter um negócio assim absurdo, drástico, muito dramático, para as pessoas passarem a prestar atenção numa coisa que já está embaixo do nariz delas há muito tempo. Então, assim, de fato, infelizmente, este foi um evento, né, triste, dramático, terrível, que fez com que as pessoas pensassem a respeito daquilo e começassem a discutir isso, inclusive nas redes sociais e tal. Porém, o problema é muito maior e há uma quantidade infinita de meninos, e não só sírios, nessas condições ou em condições até piores, né? Por exemplo, para ficar no mesmo episódio e não necessariamente no mesmo evento, qual é a situação mais dramática, mais eloquente do ponto de vista da comunicação, do que a gente sente e faz, não é? Ou deixa de fazer? Nesse episódio, aquele menino afogado ali na areia, né? Ou aquele outro no colo do pai que foi derrubado por uma pessoa que estava lá registrando o desembarque deles e a entrada no país. Veja, as pessoas ficaram com muita raiva da profissional em questão, né? A empresa na qual ela trabalhava a demitiu e tal, mas isso não muda o fato de que aquela pessoa, como tantas outras milhares e milhões de pessoas, estava se relacionando com aquelas outras numa perspectiva hierárquica terrível de que eu sou e você não é.
você está, inclusive, invadindo o meu espaço, eu tenho o direito de ser violento com você, entende? Porque esse sentimento e este evento vai se repetir com aquela criança, que nem sabe o que aconteceu. O pai dela, inclusive, li numa entrevista depois, ele disse que achou que tinha tropeçado, né? Como essa imagem rodou o mundo e vai ficar por aí um tempo, né, essa criança talvez um dia na escola até veja no livro didático dela a própria imagem, né, quando se tratar desse assunto. E isso faz muito mais mal do que qualquer outra coisa, porque esta criança vai crescer e vai conviver num ambiente de hostilidade, em que se constrói, se revigora, que se fortalece, se fermenta o ódio entre as pessoas, entre as etnias, entre as, enfim. Então, assim, existe uma quantidade de imagens eloquentes, de eventos eloquentes, e talvez as pessoas prestem atenção naqueles mais radicais, como é o caso do menino morto, e não prestem atenção nos outros. E esses outros, eles se repetem e eles produzem eventos até piores. Geraldo, vou te pedir uma licença. Vamos ao intervalo e voltamos já. Todo mundo tem que se unir para proteger as crianças e os adolescentes da exploração e do abuso sexual. Por isso, a Childhood Brasil está lançando a campanha Brasil na Defesa da Infância. Eu, você, todos nós temos que ficar de olho. Entre em campo com a gente pelos direitos da infância. Para denunciar, Disque 100. Se eles vierem para cima, a gente vai com tudo na defesa. Entre em campo pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Voltamos com o TVC+. Hoje recebemos o professor Geraldo Luiz da Silva. Geraldo, apesar da população europeia estar recebendo os refugiados, há um medo sobre a sobrecarga econômica, até mesmo da entrada de terrorista, enfim. Você acha que esse medo tem um fundamento? Todo medo tem, né? Todo medo tem um fundamento, mas o medo maior, ele tem no caso da Europa, sobretudo, eles são xenofóbicos mesmo, assim, sempre foram, né? Em período de crise eles ficam piores, mais intragáveis. Mas, enfim, e aí, lembra que a gente falava há pouco da questão, não é, da hierarquia, né? Lá naquele evento específico entre a repórter cinegrafista, a cinegrafista, não é, da TV lá, e aquelas pessoas. Esta mesma relação, a Europa, de modo geral, o europeu, de modo geral, tem, por exemplo, com os palestinos, com os árabes, com os africanos, né? Então, quando essa gente chega, muitos medos se sobrepõem, né? O mais direto deles tem a ver com aquilo que eu falei mesmo, quer dizer, é um contexto de crise econômica, quer dizer, a Europa está retomando o crescimento muito lentamente, os caras estão fazendo um monte de ajustes lá. O caso da Grécia, por exemplo, o pessoal chiou, a Grécia não aceita, a Grécia não... A Grécia, os caras estão pendurados no pincel, eles não têm muita condição, não é? E o governo grego, quando abre a fronteira, ele vai ter problema com o povo grego que está com desemprego em massa e tal. Bom, então o primeiro medo é econômico, como você colocou bem, quer dizer, o cara vem concorrer com a minha empregabilidade, não é? Aí você vai dizer, tá, mas os europeus, de modo geral, vão ter uma condição de empregabilidade maior do que a maioria que está chegando ali, a começar pela questão da língua e tal. Em compensação, esse sujeito, ele também está numa situação que ele pode trabalhar por menos. E o capitalismo, ele é tudo menos nacional, entende? O capital... tem como objetivo primordial o lucro. Então, se eu posso trabalhar com uma mão de obra mais barata, quer dizer, eu estou ampliando minha possibilidade com a mais-valia de que falava o Marx, né? Então, não me interessa se o cara nasceu aqui ou acolá, está ganhando menos, está quietinho, está feliz e está trabalhando, beleza. Então, a preocupação da população europeia, de cara, tem a ver com isso. Mas, por outro lado, tem a outra coisa que é...
Entre esses caras, pode ter um monte de gente ali que é capaz de botar um monte de bomba amarrado na cintura e ir lá explodir o shopping center e tal, a igreja, a mesquita, enfim, né, o que for. Pode, ué, mas, enfim, isso é uma questão estatística, né? Eu sempre digo o seguinte, sempre que você juntar 10 pessoas, Maíse, você vai ter a possibilidade de que haja entre eles alguém como eu, calvo, ou como eu, negro, ou como, enfim, sabe, assim, como eu, míope, né? Ou portador de astigmatismo, qualquer coisa, entre todas as coisas, inclusive o cara pode ser, sei lá, desonesto, né? O cara pode ser leviano, enfim, é uma probabilidade, é estatístico isso. Claro, também pode ser terrorista, né? Agora, por que eu tenho medo que naquele caso haja terrorismo europeu, né? Porque o cara vem lá da Síria, porque o cara vem do Oriente Médio, porque o cara, entendeu? Então existe já uma predisposição a ver naquela pessoa que vem de tal lugar, que pertence a tal grupo étnico e tal, ou tal nacionalidade, enfim, eu já olho para ele com desconfiança. Isso não tem remédio, não tem solução, sabe? É uma coisa uma coisa com a qual a Europa vai precisar conviver, e aí, sem querer me prolongar demais, já prolongando, é o seguinte, a Europa só recebe de volta desses lugares que em algum momento foram suas colônias, não é necessariamente o caso da Síria, mas enfim, o que ela plantou. Porque você eu entro na sua casa, tomo tudo que é seu, sua liberdade inclusive, não é? E anulo a sua cultura, imponho a minha. Deixo você paupérrimo, imponho inclusive o meu modelo de organização social, econômica e política, tá? E volto para casa. Quer dizer, eu voltei porque tive que sair, né? Mas deixei lá daí o troço arrebentado em termos de possibilidade de organização, de construção e tal. E as pessoas, dentro de uma ordem social, política, filosófica e tal, que não lhes pertence e com a qual elas não estão assim tão apegadas. Até podem estar apegadas, mas elas não estão dentro. É mais ou menos o que na antropologia o pessoal fala da questão da aculturação. Eu deixo de ser o que eu era, mas não necessariamente eu passo a ser o que você me fez ser, entende? E eu sou um misto. E, em geral, nessas estruturas de exploração, você faz pacto com uma elite que vai ser tua parceira na exploração ali e que depois fica de dona do lugar, né? Então, quando eu saio, eu deixo terra arrasada, deixo uma condição de desigualdade socioeconômica terrível, aí mais, no caso deles lá do Oriente Médio, toda a questão religiosa, dentro de uma ordem de organização, no caso, né, política, que não necessariamente os caras são afeiçoados, sabe? Resultado, lógico que eu vou ter conflitos internos, vou ter guerra civil, vou ter de tempos em tempos golpes, vou ter ditaduras, vou ter isso, vou ter aquilo, e de vez em quando vai ter gente fugindo dali, tentando não morrer por causa daquilo, e aí vai para onde? Vai para o cara que construiu a lixeira, né? Então, assim, a Europa precisa, querendo ou não, resolver isso, participar da solução disso, porque foi ela que ajudou a inventar, em boa parte, não é? Por outro lado, quais são as condições de fazer isso no meio de uma crise? Penso, sinceramente, que o processo teria que ser a partir de uma tomada de consciência de cada qual. Por exemplo, o que você pode fazer? Sei lá, o Brasil, o que é os Estados Unidos, o que é a Alemanha, o que é a França? O que cada um pode fazer e dar o seu quinhão. Geraldo, muito obrigada pela sua presença e espero contar com a sua presença mais vezes aqui no programa. Sempre às ordens. Agora se atualize com o quadro F5 e no terceiro bloco você confere cultura aqui com a gente. O F5 tá nas nuvens! Roda a vinheta! Já imaginou receber encomendas vindas do céu? Sim, do céu. Pois é, o Google está testando um novo sistema de entregas através de drones, que são veículos aéreos não tripulados.
Os drones do chamado Projeto Wing vêm sendo desenvolvidos há 2 anos pelo Google X, o laboratório encarregado dos projetos mais secretos do Google. Um vídeo do Google mostra uma esquadrilha inteira desses drones em testes na Austrália. São aeronaves que decolam e pousam na vertical como um helicóptero, mas possuem asas e voam como um avião, o que permite atingir velocidades maiores do que seria possível para um helicóptero. O interior da Austrália, onde o sistema está sendo testado, é um lugar ideal para isso. As fazendas ficam distantes das cidades. Uma entrega por drone seria mais rápida e mais barata do que uma feita por pessoas num carro ou numa moto. Entregas feitas por drones também poderiam ser úteis em situações de catástrofes, como terremotos ou inundações. Nessas situações, as aeronaves poderiam levar alimentos ou medicamentos às vítimas. Muito legal, né? Uma pena, mas o tempo voou junto com os drones da Google e o F5 dessa semana fica por aqui. Até semana que vem! Uma árvore ajuda a ter água. 2 árvores ajudam muito mais. E a Mata Atlântica? A Mata Atlântica ajuda muito mais. As árvores protegem as nascentes de água, evitam o aquecimento global. Eles são a casa dos nossos animaizinhos. O futuro depende de proteger as florestas e plantar mais árvores hoje. Aqui mesmo no computador. florestasdofuturo.org.br. Em alguns cliques você faz a doação para o plantio de uma árvore nativa, acompanha o plantio real e participa do sorteio de prêmios. Voltamos com o último bloco do TVC+. Conversamos agora com o músico Rafilski. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E começamos o terceiro bloco ouvindo um pouco da sua música. Tá bom. Eu vou fazer uma parceria minha com o João Gilberto Tatara, chama Pensando em Você. Vamos que vamos. Eu tava pensando em você, dei risada sem querer, me olhei no espelho e refleti. Vai ser legal se eu te encontrar, pegar um filme de amor. Eu tava olhando lá no céu, viajei no teu balão. Me deu uma estrela de papel, você me deu seu coração. Trocamos juras pra valer e andamos juntos por aí. Fomos felizes, enfim. Fomos felizes, enfim. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E você tocou MPB, a gente percebeu aqui. Isso. E eu sei que você toca mais estilos, além do MPB, tem outros, Sim, tem sim. reggae, né? Eu sou compositor há um tempinho, já faz desde 2007. Faz mais ou menos, eu tenho mais ou menos umas 50 composições. E eu passo essas composições pro pessoal. Por enquanto eu não gravei nada meu. A primeira coisa que eu irei gravar será essa música que eu fiz agora do Tatara. Junto com o Tatara.
E eu toco forró, faço algumas músicas de forró, faço algumas músicas de reggae, pop rock. E graças à Segunda Autoral, que eu participo há um tempinho, né, que eu tinha poucas músicas, e o Tatara mesmo falou, cara, continue com essa história de você fazer música, de você compor um pouquinho. E agora estamos seguindo e com a parceria dele também, que dá uma força pra gente também, né? Bem legal. E como que começou essa tua trajetória na música? Então, a gente, como eu falei, em 2007 eu recebi esse convite do Ivan Corrêa, que é um amigo meu. Falou, tá acontecendo um movimento muito bonito lá, toda segunda-feira lá no Bar do Tatara. E seria legal você participar lá, você tem umas músicas bonitas e tal. A partir daí eu comecei a frequentar, não deixei mais de frequentar o bar. E graças ao Tatara dar essa força pra gente, tudo, essa possibilidade da gente se apresentar para muita gente bonita, até mesmo para a mídia, às vezes a mídia vai lá ver a gente, fazer algumas colunas sobre o bar e sobre o movimento que está acontecendo. E agora estamos com um novo projeto, né? Já pensando, já que tem muita coisa sendo criada, então a gente sentiu a necessidade de ser registrado tudo isso, né? Então estamos juntando um pessoal que faz parte da Segunda Autoral. E vamos fazer agora um projetinho, que daqui a pouquinho a gente vai falar melhor, né? Não, pode falar, já então, aproveitando os seus próximos projetos. Não, tranquilo. Esse projeto vai chamar Mistura S.A. A ideia é juntar música autoral com cerveja artesanal, autoral também, e as artes plásticas. Então nós pegamos a Associação dos Cervejeiros aqui de Curitiba, a Serva, junto com a galera da Segunda Autoral, e que a gente quer muito fazer esse registro, né? Um DVD, com tudo que é criado dentro do bar, e essa fomentação da cultura dentro do bar. A gente sentiu na necessidade, depois que a gente viu que começaram a surgir parceiros no áudio, para gravar uma captação de áudio de qualidade, de um vídeo de qualidade, né? O áudio, no caso, vai ser o Daniel Peçanha, do Áudio Digital, que vai fazer, e o vídeo é Guilherme Fidelis. E eles proporcionaram para a gente que a gente pudesse fazer com eles e que a gente captasse. Então, o bar vai ser decorado, vai ter um dia só para gravação, com coquetel. Para mim, vocês estão super convidados para lá fazer a cobertura. Que eu acho que vai ser o primeiro documento audiovisual com qualidade internacional feito dentro do Bar do Tatara. Depois disso, a gente vai querer que isso vá para frente, que a gente se apresente e que não fique só parado aqui em Curitiba. Que a nossa música possa sair um pouco para São Paulo, para BH, para que todos possam conhecer as coisas boas que a gente está fazendo aqui. Muito legal. E aproveitando esse gancho, como que a pessoa pode te encontrar, conhecer o seu trabalho, tem rede social? Então, eu tenho minha página no Facebook, né? É Rafiusk, R-A-F-I-U-S-K, que é dificinho para a galera falar, né? E tenho o meu perfil do Facebook. Né? Meu telefone é 4195117343, qualquer coisa. Eu faço alguns covers, né, também. Eu tenho um projeto que chama Tudo Vira Reggae, que eu pego Cazuza, pego Legião Urbana e transformo no reggae. Mas eu estou voltado mais agora com essa minha parte artística como compositor mesmo, né? Eu quero mostrar o que eu ando fazendo. Tem muita gente gravando já minhas músicas. Tem um pessoalzinho gravando minhas músicas aí. O Arnaldo Soares vai gravar uma música minha, o Ivan Corrêa já gravou uma música minha. Então a gente está... Agora eu quero fazer o meu trabalho, né? E toda segunda você se apresenta? Toda segunda eu me apresento lá no Bar do Tatara. E às vezes sábado, às vezes domingo, no Hakuna Matata, em Almirante Tamandaré, que é um bar do amigo meu, um quiosque bem gostoso que tem lá, com hambúrgueres artesanais, cerveja artesanal e tal. E acho que nesses dois locais vocês me encontram bem mais fácil, assim. Então tá certo. Rafiusk, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Sucesso na sua carreira. Obrigado Aguardo mesmo. um pouquinho que você vai tocar mais uma pra gente. Tá bom. O TVC Mais fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para tvc.tp@gmail.com e curta nossa página no Facebook. É só procurar por TVC Mais. Até o próximo programa, pessoal. Essa música chama-se São Coisas da Vida. Parceria minha com o Rodrigo Rios. Ser livre para falar, compartilhar
sobre as coisas da vida. Cuidado onde pisar, eu vim pra te alertar sobre as coisas da vida. Foi quando eu percebi nessa agonia.